Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Bom pessoal, nós estamos aqui com o manual da Midea para esse equipamento aqui, ó, o Split High Wall Inverter. Aqui na página 68, nós vamos falar sobre esse erro P6 aqui, ó, proteção contra alta pressão. Vamos falar um pouco sobre esse erro aqui. Pessoal, então quando dá esse erro nesse equipamento, que é esse erro P6, então o que está acontecendo? Está dizendo que está tendo um problema de pressão alta, tá? Mas o equipamento tem algum medidor de pressão? Não, não tem. Então como que ele faz isso? Através dos sensores de temperatura, tá? Aqui, pessoal, dá para vocês terem uma ideia de como que funciona o sistema de refrigeração do ar-condicionado, certo? Então a gente tem aqui o evaporador, nós temos aqui o condensador, temos aqui o compressor e temos aí o fluxo desse gás refrigerante, que aqui no caso é o R22, que está representando aqui no esquema aqui, tá? Esses valores de temperatura e de pressão aqui é um valor com base em algumas pesquisas na internet, mas é um valor aproximado, tá? Isso depende muito do tipo do gás, do motor compressor, que cada modelo vai trabalhar com pressões diferentes e tal. Então aqui é só uma representação com base em algumas pesquisas, tá? Mas esses valores podem mudar. Então aqui são valores hipotéticos, tá? Em torno das pesquisas que eu fiz na internet, ok? Então nessas pesquisas, o que eu encontrei? Que no caso aqui, ó, do R22, ele pode chegar de temperatura em alta, ou melhor, de pressão em alta, de 225 a 280 psi, que representa em torno de 53,7 a 62,4 graus Celsius, que é a temperatura em alta, que sai o gás quente aqui depois que ele foi comprimido aqui no compressor, tá? Então depois que esse gás é comprimido, ele atinge essa temperatura aqui e fica nessa faixa de trabalho aproximadamente, certo? Aqui em cima nós temos a temperatura, né, que é depois da expansão, né, depois da válvula de expansão, que é do sistema da tubulação capilar aqui, né, do tubo capilar. Você tem uma saída aqui com a temperatura de torno de -1 a 5 graus Celsius em baixa pressão, tá? Então, ou seja, aqui está alta pressão e aqui está baixa pressão aqui, tá? Então, daqui para cá está alta, daqui para cá está baixa, ok? Então o que acontece? Quando está dando esse erro aí, P6, então o que está acontecendo? Vocês percebem o seguinte, ó, nós temos um sensor de temperatura aqui, bem na saída do compressor. Às vezes ele está aqui bem preso mesmo na saída, ou às vezes ele está no próprio invólucro aqui, que é na carcaça do motor, justamente para pegar essa temperatura alta aqui, tá? Com base nessa pressão que está alta também. Então você vai ter esse sensor aqui que vai medir isso. Você vai ter um sensor de imersão aqui na serpentina do condensador, tá? Que vai medir essa pressão aqui, né? Com base na temperatura, né? Se a temperatura aumentar, porque a pressão também está aumentando, tá? E aí você vai ter um aumento de temperatura e esse sensor vai pegar aqui também. E você vai ter um sensor de temperatura ambiente que fica ali perto do ventilador ali, perto da tampa, né, da condensadora, beleza? Então o que acontece? Na hora que dá esse erro P6, tá dando um problema provavelmente, pessoal, aqui, ó, entre, tá, aqui o capilar, tá, bem aqui do capilar, até a entrada do compressor. Em algum ponto aí tá tendo um problema de pressão ou de temperatura alta, tá? Infelizmente esse equipamento ele não tem muita opção de fazer uma rastreabilidade de erros. Ele só dá esse erro P6 e pode ser qualquer coisa aqui nesse trecho, tá? De alta pressão. Tem alguns equipamentos que já determina, né? Se for sensores ele já fala, se for na condensadora já fala, mas nesse caso aqui não fala. Então só está tendo uma proteção de alta pressão. Então provavelmente é no trecho aí, que é aqui são as pressões em alta, que fica na saída do compressor até ali a saída do capilar. Tá? Todo esse trecho aí ele está com alta pressão, nessa faixa aí aproximado de 225 a 280 psi, dependendo do gás. Nesse caso é do R22, tá bom? Então o que vai acontecer? Primeiramente, precisa avaliar todos os sensores, porque às vezes a pressão está ok, a temperatura está ok,
mas os sensores estão com problema, tá? Então você tem que medir tanto o de temperatura ambiente, o da serpentina e também o que fica preso ali ou próximo do compressor. Precisa verificar se eles estão todos ok, fazer as medições. Eles têm valores entre 5, 10, de 15 a 20 k ohms. Você pode fazer isso usando a escala do multímetro para resistividade e você pode fazer as medidas, né, consultando a tabela conforme a temperatura ambiente, para você ver os valores reais que esses sensores têm que apresentar. Se ele estiver tudo ok, claro que tirando da placa, tudo medindo fora da placa e der os valores certinho para cada sensor e você comprovar que esses sensores não estão com problema, então realmente o sistema está trabalhando ali com alta pressão e ele está ativando esse erro para proteger o sistema. Então o que precisa ser feito? Precisa primeiramente verificar se o capilar não está obstruído. Tá? Geralmente nesses sistemas aqui, o mais que é provável que seja o vilão é o capilar, porque ele é uma tubulação fininha, tá? E ele pode ter uma obstrução e aí ele gera uma alta pressão em todo o sistema e aí ele acusa uma temperatura maior devido a essa pressão elevada e aí ele aciona o sensor de temperatura e desarma o equipamento, tá? Dando esse erro P6 por causa do excesso de pressão que está amarrado à temperatura. Então, a primeira coisa é verificar o capilar. Se o capilar tiver tudo ok, então, pessoal, dificilmente teria problema na serpentina, porque é uma tubulação que tem um diâmetro maior, tá? Mas também precisa dar uma verificada. Mas tudo indica que provavelmente esse compressor está dando algum problema aqui, tá? Então você precisaria dar uma verificada nesse compressor, se ele se você percebe que está aquecendo muito, se ele trabalha com dificuldade, então talvez valha a pena você pegar esse compressor e dar uma analisada se ele está tendo algum problema com relação à compressão do gás. Pode ser que ele esteja com alguma obstrução ou alguma sujeira, ele está trabalhando de forma forçada e aí a saída desse gás está saindo com a pressão muito alta e automaticamente com a pressão elevada. Então precisa dar uma analisada no motor compressor. Certo, pessoal? Então basicamente é isso, esse erro está relacionado a um sistema de pressão que está alterado a descrição do fabricante e você precisa conferir todos esses pontos aí de pressão, caso verificando as temperaturas, para ver se está tudo ok aí o seu equipamento, tá bom? Eu espero ter ajudado, se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para o próximo vídeo. Até mais!